Está fazendo sentido manter o dinheiro investido na fazenda? Aqui nesse vídeo eu não vou entrar em detalhes muito técnicos de como que você deve fazer os cálculos para entender e tentar responder essa pergunta. Mas de maneira resumida, para você responder e poder analisar esse tipo de situação, você deve comparar o retorno que a sua fazenda está dando por ano em relação ao seu custo de oportunidade. Ah, Gabriel, não sei qual é meu custo de oportunidade, não entendo muitas coisas sobre isso, então eu não sei fazer esse tipo de análise. Beleza, não é o objetivo aqui agora. Caso você queira ver algum vídeo, algum conteúdo, a gente tratando sobre esse assunto, pode deixar aqui nos comentários. Inclusive, caso queira sugerir novos temas, também pode comentar aqui que a gente vai trabalhar em outro momento. Mas a pergunta principal aqui é, se está valendo a pena você manter o dinheiro investido na sua fazenda, você não precisa especificamente focar no custo de oportunidade, que aí já pode trabalhar outros assuntos com relação a isso. Para você fazer esse tipo de comparação, é algo mais simples que você pode fazer de maneira muito fácil. Você basta acessar na internet, você vai conseguir alguns dados sobre isso. O primeiro passo que você precisa fazer é realmente entender qual que está sendo o retorno da sua fazenda anualmente. Então, quanto que a sua fazenda está gerando de retorno por ano. Em seguida, você vai fazer uma pesquisa no Google, muito simples, muito fácil de ser feita. Você vai colocar lá qual que está sendo o retorno ou qual que está sendo a taxa Selic do ano para cada ano que você for comparar aí com o retorno da sua fazenda. Essa taxa Selic, ela é o referencial básico da taxa de juros no Brasil, ou seja, ela é o parâmetro que vai referenciar, que vai basear todas as taxas de juros de empréstimos, rendimentos de aplicações financeiras, principalmente renda fixa. Então, automaticamente, a gente considera que esse rendimento, essa Selic, deveria ser o mínimo de rendimento, o mínimo de retorno que a sua fazenda deveria estar entregando por ano. Bom, aí está a grande questão para você analisar, para tentar responder aquela pergunta inicial, se está fazendo sentido, se está valendo a pena manter o seu dinheiro investido na fazenda. Porque ao você fazer essa comparação, nós vamos ter alguns tipos de situações possíveis de acontecer. Pode ser que a sua fazenda esteja rendendo mais do que a Selic, isso aí é o positivo, o ideal, é o que a gente espera, porque se a fazenda tem riscos envolvidos, tem todo o trabalho ali, tem um risco climático, risco de mercado, risco de pragas, risco político também que vai estar envolvido. Então a gente espera que ao correr esses riscos, ao topar investir na produção e correr esses riscos, eu espero ter um rendimento que compense esses riscos que eu corri. Então, o esperado é que a fazenda esteja rendendo mais que a Selic. Esse é o primeiro tipo de situação, uma situação interessante que responderia que sim, está valendo a pena a fazenda manter o dinheiro investido na fazenda. Outro tipo de situação é que aquele, digamos que seja um empate, né? Então a fazenda está rendendo ali muito próximo ao rendimento da Selic. Nesse tipo de situação, a gente já deve ter que pensar ali, ter um pouco de perspectiva de como que está o patrimônio da fazenda, né, o patrimônio que está investido na fazenda em relação ao total de patrimônio que o produtor rural tem, para entender se esse capital que está alocado na fazenda faz sentido diante de uma alocação de capital global que o produtor rural assim possa ter de maneira geral, né? Então às vezes ele tem outros investimentos, tem outros negócios, tem imóveis e assim por diante. Então pode ser que a fazenda faça sentido dentro desse escopo geral patrimonial dele. Mas pode acontecer a situação de que a fazenda não esteja rendendo nem o que a Selic está rendendo. E aí nesse tipo de situação é que é muito importante você primeiramente, adotar uma visão de longo prazo, né? Porque um ano específico rendendo abaixo da Selic não quer dizer nada, porque isso aí faz parte dos riscos. Vão ter anos em que a fazenda vai render menos do que a Selic mesmo, então tá tudo certo com isso. Porém, se isso aí se mantém, se repete há vários e vários anos, e aí a longo prazo a fazenda está tendo um retorno abaixo do mínimo que a gente esperaria, você deve repensar várias coisas, várias decisões na sua fazenda. Você tem que repensar o sistema produtivo, repensar a sua alocação de capital, repensar se realmente está fazendo sentido produzir em terra própria, se for o caso, e assim por diante. Portanto, uma pergunta fundamental que você deveria estar respondendo a cada ano na sua fazenda é se está fazendo sentido você manter o dinheiro investido nela ou se você está apenas deixando passar oportunidades de ter rendimentos maiores por uma mera questão de tradição, por uma mera questão de gosto pessoal, familiar e assim que seja. Até porque você precisa conhecer a realidade do seu negócio, conhecer quanto ele está dando de retorno, para você ter em perspectiva o que você vai fazer diante da sua realidade.